Bem-vindos a mais uma dose de Posologia Tech, o podcast criado pelo professor Sérgio Araújo, que te leva a uma imersão no fascinante mundo da tecnologia. Uma iniciação. É isso aí. A gente pega aquelas informações complexas e transforma em doses de conhecimento fáceis de digerir. Fáceis de digerir. Isso como uma receita bem medida para o seu cérebro. Legal. E no episódio de hoje a gente vai mergulhar fundo num tema que está revolucionando a medicina, a inteligência artificial, e o seu papel cada vez maior na descoberta e desenvolvimento de medicamentos. Interessante. Para nos guiar nessa jornada, a gente tem como base 2 artigos científicos super completos, que nos dão um panorama bem legal, geral e detalhado dessa área. É realmente impressionante como a IA está se tornando uma ferramenta poderosa em todas as etapas da pesquisa de novos medicamentos. Sim. O que me chamou a atenção logo de cara nesses artigos foi como a IA não se limita apenas ao design de moléculas, mas também se estende à previsão de suas propriedades, ao controle de qualidade na fabricação e até mesmo à personalização da entrega de medicamentos usando nanorobôs. A personalização da entrega de medicamento com nanorobôs. Pois é. Parece coisa de ficção científica. Parece, né? Você pode explicar melhor como isso funcionaria? Imagina um futuro onde, em vez de você tomar um comprimido que afeta o corpo inteiro, você recebe um tratamento super direcionado, com medicamentos encapsulados em nanorobôs, que são programados para entregar a dose exata no local específico onde é necessário. Nossa. Isso poderia revolucionar o tratamento de doenças como câncer, por exemplo, atacando as células cancerosas diretamente sem afetar células saudáveis. Entendi. Seria uma revolução na forma como os medicamentos são administrados. Claro. Mas me explica uma coisa. Era. Que tipos de inteligência artificial estão sendo usados nesse processo? Os artigos mencionam temas como machine learning, deep learning e redes neurais, mas confesso que eu não estou familiarizado com essas tecnologias. Sem problema. Vou tentar explicar de uma forma simples, tá? Pense em machine learning como um computador que aprende com exemplos. Você alimenta esse computador com um monte de dados. Como a estrutura de diferentes moléculas, suas propriedades, e o computador usa esses dados, todas as informações, para criar um modelo que pode prever as propriedades de novas moléculas. Entendi. É como ensinar uma criança a reconhecer um gato, mostrando várias fotos de gatos diferentes. Interessante. E o deep learning e as redes neurais, como se encaixam nisso? O deep learning é um tipo específico de machine learning, na verdade. Que usa redes neurais artificiais, inspiradas no funcionamento do nosso cérebro, do cérebro humano. Essas redes são compostas por camadas de neurônios interconectados, e cada conexão tem peso que determina a força da conexão. À medida que a rede neural é treinada com dados, os pesos das conexões são ajustados. Legal! Para que a rede consiga fazer previsões bem precisas. Então, basicamente, a IA está aprendendo a pensar como um químico ou um farmacêutico, analisando dados e fazendo previsões. Exatamente. E isso está levando ao desenvolvimento de ferramentas incríveis. Um exemplo é o AlphaFold 2. Sim. Um sistema de IA que prevê a estrutura tridimensional de proteínas, com uma precisão impressionante. Eu li sobre o AlphaFold. É realmente fascinante como ele consegue determinar a estrutura de uma proteína a partir da sua sequência de aminoácidos. Mas como toda tecnologia em desenvolvimento, imagino que ele também tem as suas limitações, né? Sim, você tem razão. O AlphaFold 2 ainda está em desenvolvimento e nem sempre a previsão é perfeita, né? É preciso ter cautela na interpretação dos resultados e usar o AlphaFold 2 como uma ferramenta complementar. Não como um substituto para os métodos experimentais tradicionais. Isso faz sentido. Falando em ferramentas, os artigos mencionam várias outras além do AlphaFold 2, como o DeepCham e o Champuter. Isso. Pode nos falar um pouco sobre elas. Claro, o DeepCham é uma biblioteca de código aberto que usa machine learning para analisar grandes conjuntos de dados químicos e identificar moléculas com potencial para se tornarem novos medicamentos. Certo. É como ter um supercomputador que vasculha uma biblioteca gigante de compostos químicos em busca de uma agulha no palheiro. Caramba! Já o Champuter é uma plataforma que automatiza a síntese química, ou seja, a produção de moléculas em laboratório. E como essas ferramentas se complementam no processo de descoberta de medicamentos? E imagina o seguinte, o DeepCham identifica uma molécula promissora em um banco de dados. Aí entra o Champuter, que é capaz de sintetizar essa molécula em laboratório de forma automatizada.
Essa combinação de ferramentas pode acelerar drasticamente o processo de descoberta e desenvolvimento de novos medicamentos. Entendi. É como uma linha de produção automatizada É. para a criação de novos medicamentos e tudo isso impulsionado pela IA. Exatamente. Mas é importante lembrar que, apesar de todo o potencial da IA, Sim. ainda existem desafios a serem superados. Que tipo de desafios? Um dos principais desafios é a necessidade de acesso a dados de alta qualidade. Afinal, para que a IA funcione bem, ela precisa ser alimentada com dados confiáveis e relevantes. Sim, com certeza. Além disso, a gente precisa de profissionais qualificados para desenvolver, implementar e interpretar os resultados dos algoritmos de AI. Ou seja, além de desenvolver a tecnologia, precisamos garantir que ela seja usada de forma responsável e ética. Exatamente. A AI é uma ferramenta poderosa, mas é apenas uma ferramenta. É, O futuro da medicina depende de como usaremos essa ferramenta. verdade. Precisamos ter uma visão clara dos benefícios, dos riscos e trabalhar juntos para garantir que a IA seja usada para o bem da humanidade. Usar essa ferramenta com sabedoria parece ser a chave para o sucesso da IA na medicina. Concordo. E a questão da caixa preta, que alguns criticam na IA. Você acha que a falta de transparência de alguns modelos pode ser um problema? É um ponto importante a ser considerado. A caixa preta se refere à dificuldade de entender como alguns modelos de IA chegam às suas conclusões. Sim. Isso pode gerar desconfiança e dificultar a validação dos resultados, né? É importante que os cientistas trabalhem no desenvolvimento de modelos de IA mais transparentes e interpretáveis que permitam entender o raciocínio por trás das decisões tomadas pela IA. Faz sentido? Afinal, na medicina, a confiança nos resultados é fundamental. Com certeza. Mas, voltando aos avanços, os artigos mencionam que a IA está sendo usada até para prever potenciais efeitos colaterais Isso. e a toxicidade de medicamentos antes mesmo de serem testados em humanos. Verdade. Como isso é possível? A AI consegue analisar dados de estrutura química, propriedades físico-químicas e resultados de testes pré-clínicos em animais para identificar padrões que indicam o potencial de um composto causar efeitos indesejáveis. Claro que testes em humanos ainda são essenciais. Sim, claro. Mas a IA pode ajudar a eliminar candidatos problemáticos logo no início do processo, economizando tempo e recursos e tornando os testes mais seguros. É incrível como a IA está impactando a medicina em diversos níveis. Impressionante. Mas será que ela é realmente tão precisa assim? Os artigos mencionam algo sobre uma crise de reprodutibilidade na ciência. Isso também se aplica a IA? Sim. A crise de reprodutibilidade também afeta a área de IA. Em alguns casos, os resultados obtidos por um algoritmo de IA não podem ser replicados por outros pesquisadores, o que pode ser um problema. Problema sério. Isso pode acontecer por diversos fatores, como erros metodológicos, viés na seleção de dados ou falta de detalhes na descrição dos experimentos. Sei. É importante que a comunidade científica esteja atenta a essa questão e adote práticas rigorosas para garantir a reprodutibilidade dos resultados. Compreendo, então. Apesar de todo o avanço, ainda há um longo caminho a percorrer para que a IA atinja todo o seu potencial na medicina. Com certeza. A IA é uma área em constante evolução. E ainda estamos aprendendo a lidar com seus desafios e a explorar todas as suas possibilidades. E falando em possibilidades, Sim. o que o futuro nos reserva em relação à IA na medicina? O que mais te animou nos artigos que lemos? O que mais me fascinou foi a ideia de que a IA pode nos ajudar a entender a raiz dos problemas. A raiz. E não apenas os sintomas. Imagina se a gente pudesse usar a IA para desvendar as causas das doenças em vez de apenas combatê-las. Isso poderia revolucionar a medicina preventiva. Seria fantástico. Em vez de tratar as consequências, a gente poderia atuar na causa das doenças, mas como a IA poderia nos ajudar a chegar nesse nível de compreensão. A IA pode analisar grandes volumes de dados de diferentes fontes, como históricos médicos, informações genéticas, hábitos de vida e até mesmo dados ambientais, para identificar padrões e conexões que seriam impossíveis de serem percebidos por humanos. Isso poderia nos levar à descoberta de novos fatores de risco para doenças, ao desenvolvimento de testes diagnósticos mais precisos e à criação de estratégias de prevenção personalizada. Realmente empolgante pensar no potencial da IA para transformar em medicina preventiva. Mas me diz uma coisa, isso é realista? Ou estamos falando de algo que só vai acontecer daqui a muitos anos?
Olha, eu acho que a gente já está vendo os primeiros passos nessa direção, sabe? Existem diversas pesquisas em andamento que usam IA para identificar fatores de risco para doenças como câncer, diabetes e doenças cardíacas. A IA também está sendo usada para desenvolver testes diagnósticos mais precisos para doenças como Alzheimer e Parkinson. Interessante. Ainda é cedo para dizer quando a IA vai revolucionar a medicina preventiva, mas acredito que estamos no caminho certo. E que caminho, hein? É animador ver o potencial da IA para mudar a forma como a gente lida com a saúde. Mas me diz uma coisa, Clark, que tipo de iniciativas você acha que são importantes para garantir que a IA seja usada de forma ética e responsável na medicina? Eu acho que a educação é fundamental. a educação. A gente precisa formar profissionais de saúde que entendam os princípios da IA, seus benefícios e seus riscos. Sim. Também precisamos conscientizar a população sobre o uso da IA na medicina, para que as pessoas possam tomar decisões informadas sobre seus tratamentos. Concordo plenamente. A transparência e o diálogo aberto são essenciais para a gente construir um futuro onde a IA seja uma ferramenta poderosa para o bem da humanidade. Exatamente. E para que esse futuro se torne realidade, a colaboração entre diferentes áreas do conhecimento é fundamental. A gente precisa de médicos, cientistas da computação, especialistas em ética, legisladores e a sociedade como um todo, trabalhando juntos para garantir que a IA seja usada de forma justa, segura e benéfica para todos. E falando em colaboração, os artigos mencionam a ideia de criar um ImageNet para moléculas. Você pode nos explicar melhor essa ideia? O ImageNet foi um banco de dados gigantesco de imagens que revolucionou a área da visão computacional, sabe? Sei. Permitindo que os algoritmos de IA aprendessem a reconhecer objetos com alta precisão. A ideia de um ImageNet para moléculas é criar um banco de dados similar, mas com informações sobre a estrutura, as propriedades e a atividade biológica de milhões de moléculas. E como esse banco de dados ajudaria na descoberta de novos medicamentos? Com um banco de dados tão completo, os pesquisadores poderiam usar algoritmos de IA para identificar moléculas com potencial para se tornarem novos medicamentos, prever seus efeitos colaterais e até mesmo projetar novas moléculas com propriedades específicas. Seria um salto gigantesco na pesquisa farmacêutica. Mas e a questão da propriedade intelectual? Quem teria acesso a esse banco de dados? Essa é uma questão complexa que precisa ser discutida com cuidado. Existem diferentes modelos de acesso a bancos de dados científicos, desde o acesso aberto a modelos mais restritos, né? É importante encontrar um equilíbrio que incentive a colaboração e a inovação, ao mesmo tempo em que protege os interesses dos pesquisadores e das instituições que investem em pesquisa. Compreendo, é um desafio que exige um debate amplo e transparente. Sem dúvida. O desenvolvimento da IA na medicina levanta questões éticas, legais e sociais que precisam ser debatidas abertamente pela comunidade científica, pelos governos e pela sociedade como um todo. Concordo. E essa conversa precisa ser contínua à medida que a IA avança e novas questões surgem. Exatamente. A IA é uma área em constante evolução e o diálogo precisa acompanhar esse ritmo. Bom, acho que a gente cobriu bastante terreno nesse primeiro mergulho no mundo da IA na medicina. Mas ainda temos muito a explorar. Sim. No próximo bloco, a gente vai se aprofundar em algumas das aplicações mais promissoras da IA na medicina. Legal. Como a personalização de tratamentos e a descoberta de novos medicamentos para doenças raras. Estou ansioso para continuar essa conversa, eu também. E a personalização de tratamentos é um dos campos onde a IA realmente brilha, né? Imagina um futuro onde os tratamentos são ajustados ao seu perfil genético, estilo de vida, histórico médico. Nossa, seria como ter um médico pessoal dentro do seu smartphone, que te conhece profundamente e te indica o tratamento mais adequado. Que incrível! Mas como a IA pode ajudar a tornar essa visão uma realidade? A IA pode analisar dados de diversas fontes, como exames genéticos, histórico familiar, hábitos alimentares e nível de atividade física, para identificar padrões e prever a resposta de um paciente a diferentes tratamentos. Isso pode ajudar os médicos a escolherem a medicação mais eficaz para cada caso, com doses personalizadas e menor risco de efeitos colaterais. Então a IA não está apenas ajudando a descobrir novos medicamentos, mas também está otimizando o uso dos medicamentos já existentes. Exatamente. Uma das áreas promissoras é a chamada reformulação de medicamentos, que usa a IA para encontrar novas aplicações para medicamentos já aprovados. Imagina, por exemplo, um medicamento que foi desenvolvido para tratar diabetes, mas que a IA identifica como potencialmente eficaz para tratar Alzheimer. Seria como dar uma nova chance para um velho conhecido interessante. E como a IA consegue identificar essas novas aplicações?
A IA analisa dados sobre a estrutura química do medicamento, seus mecanismos de ação, seus efeitos colaterais e os resultados de ensaios clínicos e busca por padrões que indiquem potencial para tratar outras doenças. É como montar um quebra-cabeça gigante, onde cada peça é uma informação sobre o medicamento. E a IA tenta encaixar as peças para formar uma nova imagem. É fascinante como a IA pode conectar informações que, à primeira vista, parecem não ter relação. Né? E essa abordagem da reformulação de medicamentos pode realmente acelerar o desenvolvimento de novos tratamentos. Com certeza. Uma vez que o medicamento já passou por testes de segurança e eficácia para sua aplicação original, o processo de aprovação para uma nova indicação terapêutica pode ser mais rápido e menos custoso. Legal, então além de personalizar tratamentos e reformular medicamentos, o que mais a IA pode fazer para melhorar a saúde das pessoas? A IA está sendo usada para desenvolver sistemas de diagnóstico mais precisos, que podem detectar doenças em estágios iniciais quando o tratamento é mais eficaz. Sim. Imagina um sistema de IA que analisa imagens de raio-x ou ressonância magnética e identifica sinais de câncer que um médico humano poderia não perceber. Seria um grande avanço para a medicina diagnóstica. E a IA também pode ser usada para prever a probabilidade de uma pessoa desenvolver uma determinada doença no futuro. Sim. A IA pode analisar dados genéticos, histórico familiar e hábitos de vida para identificar pessoas que têm maior risco de desenvolver doenças como diabetes, doenças cardíacas ou Alzheimer's. Essa informação pode ser usada para orientar medidas preventivas e reduzir a probabilidade da doença se manifestar. Ou seja, a IA pode ajudar a transformar a medicina de reativa para ter preventiva. É isso? E o que me impressiona é que a gente está apenas no começo dessa revolução. O que a gente pode esperar para o futuro da IA na medicina? Acredito que a IA vai se tornar cada vez mais presente em todas as áreas da medicina, desde o diagnóstico até o tratamento e a prevenção. A gente vai ver sistemas de IA cada vez mais sofisticados, capazes de analisar dados complexos, aprender com a experiência e tomar decisões mais precisas. E como você acha que essa revolução da IA vai impactar a relação entre médicos e pacientes? Olha, eu acho que a IA vai ser uma ferramenta poderosa para auxiliar os médicos, liberando eles de tarefas repetitivas e permitindo que eles se dediquem mais ao contato humano com os pacientes. A IA pode ajudar a coletar e analisar dados, fazer diagnósticos preliminares e sugerir opções de tratamento. Certo. Mas a decisão final sobre o tratamento sempre caberá ao médico em conjunto com o paciente. Ou seja, a IA não vai substituir os médicos, mas vai torná-los ainda mais importantes. Exatamente. A IA vai complementar a expertise dos médicos, fornecendo informações valiosas e ferramentas que os ajudarão a tomar decisões mais precisas e personalizadas. E falando em personalização, os artigos mencionam a possibilidade de criar gêmeos digitais de pacientes. O que são esses gêmeos digitais? E como eles podem contribuir para a medicina? Um gêmeo digital é uma representação virtual de um paciente que inclui informações sobre sua anatomia, fisiologia, genética e histórico médico. Esse gêmeo digital pode ser usado para simular diferentes cenários, como a resposta a um medicamento ou a progressão de uma doença, permitindo que os médicos testem diferentes opções de tratamento e escolham a mais adequada para cada paciente. É como tem um laboratório virtual, onde os médicos podem testar diferentes hipóteses e tratamentos sem colocar o paciente em risco, né? Mas como esses gêmeos digitais são criados? Os gêmeos digitais são construídos a partir de dados coletados de diversas fontes, como exames de imagem, testes genéticos, registros médicos eletrônicos e dispositivos vestíveis, como smartwatches e pulseiras fitness. A IA é utilizada para integrar e analisar esses dados, criando uma representação virtual do paciente. É realmente impressionante como a IA está abrindo portas para novas possibilidades na medicina. Impressionante. Mas com tanto poder em suas mãos, né? É importante garantir que a IA seja usada de forma ética e responsável. Como a gente pode garantir que a IA seja usada para o bem da humanidade? Essa é uma questão crucial que precisa ser debatida abertamente pela comunidade científica, pelos governos e pela sociedade como um todo. A gente precisa estabelecer diretrizes claras para o desenvolvimento e o uso da IA na medicina, garantindo que os dados dos pacientes sejam protegidos, que os algoritmos sejam justos e transparentes, e que as decisões médicas sejam tomadas com base em evidências científicas e em consideração aos valores éticos. E que papel os pacientes podem ter nesse debate? Os pacientes precisam se informar sobre o uso da IA na medicina e se engajar na discussão sobre seus benefícios e riscos, né? Eles devem se sentir à vontade para questionar seus médicos sobre o uso de IA
em seus tratamentos e para expressar suas preocupações e expectativas. Ou seja, a IA na medicina não é apenas uma questão técnica, mas também é uma questão social e ética que exige a participação de todos. Exatamente. A IA tem o potencial de revolucionar a medicina, mas essa revolução precisa ser guiada por princípios éticos sólidos e um compromisso com o bem-estar de todos. Concordo plenamente. E para que essa revolução seja bem-sucedida, a gente precisa garantir que os benefícios da IA sejam distribuídos de forma justa e equitativa, para que todos tenham acesso aos avanços da medicina, independentemente de sua condição socioeconômica. Sem dúvida, a IA não pode ser mais uma ferramenta para ampliar as desigualdades sociais. Pelo contrário, ela deve ser usada para promover a justiça social e garantir que todos tenham acesso a cuidados de saúde de qualidade. E que papel você acha que essas startups podem ter nesse processo de democratização da IA na saúde? As startups têm um papel fundamental na inovação e na saúde, né? Elas são ágeis, criativas, estão desenvolvendo soluções disruptivas para os desafios da medicina, muitas vezes com foco em tornar a tecnologia mais acessível e inclusiva. É inspirador ver o trabalho de tantas startups que estão usando a IA para democratizar o acesso à saúde, seja por meio de diagnósticos mais baratos e eficientes, seja por meio de plataformas de telemedicina que levam atendimento médico a regiões remotas. É a prova de que a tecnologia, quando usada com propósito, pode ter um impacto social positivo enorme. E falando em propósito, qual é o seu maior sonho em relação ao futuro da IA na medicina? Meu sonho é que a IA nos ajude a prevenir e curar doenças que hoje são incuráveis, como o câncer, o Alzheimer e a diabetes. Que a IA nos permita viver vidas mais longas e saudáveis, com mais qualidade de vida. E que essa tecnologia esteja disponível para todos, sem exceção. Um sonho nobre e inspirador. E acredito que, com a colaboração de cientistas, médicos, pacientes e toda a sociedade, esse sonho pode se tornar realidade. Concordo. O futuro da IA na medicina é promissor. E cabe a nós construirmos um futuro onde essa tecnologia seja usada para o bem da humanidade. E para a gente continuar explorando esse futuro promissor, no próximo bloco vamos discutir os desafios e as oportunidades da IA na medicina, desde a necessidade de dados de qualidade até a importância da ética e da regulamentação. Mal posso esperar para a gente mergulhar nesses temas. E como a gente falou no bloco anterior, a IA na medicina não é só flores, né? Existem desafios importantes a serem superados, como a questão da qualidade dos dados. Afinal, se a gente alimentar a IA com dados enviesados ou incompletos, os resultados podem ser desastrosos. Com certeza. A qualidade dos dados é fundamental para o sucesso da IA na medicina, né? Se a gente usar dados que não representam a diversidade da população, por exemplo, Sim. a gente pode acabar criando algoritmos que perpetuam desigualdades no acesso à saúde. E como a gente pode garantir que os dados usados para treinar os algoritmos de IA sejam realmente representativos e confiáveis? Existem diversas iniciativas em andamento para criar bancos de dados mais inclusivos e diversos que representem a variedade de etnias, gêneros, idades e condições de saúde da população. Além disso, é importante ter mecanismos de auditoria para garantir que os dados sejam coletados e utilizados de forma ética e transparente. Ou seja, não basta ter muitos dados, né? É preciso ter dados de boa qualidade e que sejam usados de forma responsável. Isso. É a questão da ética. Como você acha que ela deve ser abordada no desenvolvimento e uso da IA na medicina? A ética precisa estar no centro de todas as discussões sobre IA na medicina, sabe? A gente precisa garantir que os algoritmos sejam justos, transparentes e que não discriminem nenhum grupo de pessoas. Também precisamos ter cuidado para que a IA não seja usada para fins que violem a privacidade dos pacientes ou que coloquem em risco sua autonomia. Esses são pontos cruciais. E como a gente pode garantir que esses princípios éticos sejam realmente aplicados na prática? E eu acho que a regulamentação é fundamental. Regulamentação. A gente precisa de leis e normas claras que estabeleçam diretrizes para o desenvolvimento e o uso da IA na medicina, garantindo a segurança dos pacientes, a proteção de seus dados e o respeito aos seus direitos. Ou seja, a IA na medicina não é apenas uma questão para cientistas e médicos, mas para toda a sociedade. Exatamente. A IA tem o potencial de impactar a vida de todos nós, e por isso é fundamental que a sociedade participe do debate sobre como essa tecnologia deve ser desenvolvida e utilizada. E que mensagem você deixa para os nossos ouvintes que estão acompanhando essa discussão sobre o futuro da IA na medicina? Eu acho que a mensagem principal é que a gente está vivendo um momento histórico, onde a tecnologia está abrindo portas para novas possibilidades na medicina. A IA tem o potencial de revolucionar a forma como a gente diagnostica, trata e previne doenças. Mas essa revolução precisa ser guiada por princípios éticos sólidos e um compromisso com o bem-estar de todos. Concordo plenamente. E para finalizarmos essa dose de Pusologia Tech, gostaria de agradecer a sua participação nesse mergulho profundo no mundo da IA na medicina. O prazer foi meu.
Espero que a gente tenha conseguido trazer um pouco de luz sobre esse tema tão fascinante e complexo. Com certeza. E para os nossos ouvintes que ficaram curiosos para saber mais sobre o assunto, a gente vai deixar os links para os artigos científicos que a gente usou como base para essa discussão nas notas do episódio. Isso, e lembrem-se, a IA na medicina é uma área em constante evolução. Por isso é importante se manter atualizado e acompanhar as novas descobertas e os debates sobre os impactos dessa tecnologia na saúde. E com essa dose de conhecimento e a recomendação de sempre buscar mais informações, a gente encerra mais um episódio de Posologia Tech. É isso aí? Continue ligado para mais doses de conhecimento sobre o fascinante mundo da tecnologia. Até a próxima!